no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana está terminando e nos bastidores políticos o impasse marca o fechamento do texto da PEC que o PT quer aprovar para viabilizar o dinheiro destinado ao Auxílio Brasil de R$ 600. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. A semana termina sem consenso sobre o texto da PEC que abrirá caminho para o pagamento em 2023 do Auxílio Brasil em R$ 600. A dificuldade para a captação do apoio ao texto que o PT deseja aprovar no Congresso Nacional fazem lideranças do partido refletirem sobre mudanças na proposta original. Embora alguns setores do PT insistam para que a PEC da transição tenha o prazo de 4 anos para o Bolsa Família ficar fora do teto de gastos, uma regra que limita o crescimento de despesas à inflação. Lideranças da sigla consideram que há necessidade em ceder nesta ideia original e acatar a sugestão do Senado para fixar esse período em 2 anos. A validade da proposta de emenda à Constituição está travado pela falta de consenso sobre o tempo de sua validade. Deputados e senadores mais identificados com o Palácio do Planalto e ligados ao Centrão indicam que não preferem que a exceção tenha validade de apenas 1 ano. A falta de consenso e a corrida contra o tempo podem mudar os rumos do debate sobre a PEC. E, ao invés de 4 anos, a validade pode ser apenas de 1 ano ou 2. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Tem mais sobre esse assunto. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva entra diretamente nas articulações para tentar destravar o texto da PEC da transição. O impasse pode chegar ao fim hoje. Agora, Carlos Alberto. Tem milhares de cearenses na expectativa sobre a confirmação do Auxílio Brasil de R$ 600 para 2023. São pelo menos 1.400.000 pessoas no Ceará que esperam essa renda, sendo que a maioria depende exclusivamente desse auxílio para bancar despesas com alimentação e serviços básicos dentro de casa. Se entre os beneficiários do Auxílio Brasil existe essa inquietação, do outro lado, em Brasília, há uma movimentação para a equipe de transição avançar para definir o texto da proposta a ser votada no Congresso Nacional, que muda a Constituição e cria, ao mesmo tempo, as condições para o Auxílio Brasil de R$ 600 ser pago a partir de 2023. O presidente eleito, Lula, entra diretamente nas articulações e nesta sexta-feira vai avaliar em reunião com o senador eleito Wellington Dias do PT do Piauí as sugestões que estão sendo feitas sobre a PEC da transição. A previsão do PT é, depois desse encontro, consolidar o texto para apresentá-lo na próxima terça-feira ao Congresso Nacional. Há discussão sobre o valor de 198 bilhões fora do teto de gastos, na previsão da equipe de transição, e do prazo de quanto tempo o Bolsa Família ficará fora do teto. Inicialmente, petistas defenderam que fosse por 4 anos, mas o Centrão quer que a exceção dure apenas 1 ano. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o impasse é visível. A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva corre contra o tempo, porque já estamos olhando para dezembro, serão apenas 15 ou 20 dias para aprovar o orçamento da União de 2023 e antes dessa votação sobre as despesas, os gastos que o novo governo terá no próximo ano, o Congresso Nacional precisa aprovar essa PEC, proposta de emenda à Constituição, que trata sobre as condições para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600. O nó está dado e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje em São Paulo com deputados federais e senadores para discutir qual o caminho mais seguro para superar o impasse e encaminhar ao Congresso Nacional um novo texto que atraia a atenção e o apoio dos deputados federais e senadores para aprovação dessa PEC, proposta de emenda à Constituição. Sinais de que a sexta-feira vai ser bem movimentada em Brasília e em São Paulo,
com reflexo em todos os estados do país, porque afinal estão milhares de pessoas, milhões de pessoas à espera e na expectativa de que em janeiro tenha Auxílio Brasil de R$600. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Nessa sexta-feira, a gente encerrando a semana e, como você disse, não tem trégua para a comissão de transição. Primeiro, por um aspecto muito básico, Luciano. O que é que se pode fazer diante de um impasse como esse? O presidente eleito, Lula, vai reunir hoje deputados federais, senadores, numa tentativa de fazer a articulação do que, de fato, hoje está faltando. A verdade é essa, está faltando articulação política, mas está faltando principalmente, Luciano, um nome que possa nortear e dar direcionamento e confiança para o que está sendo debatido e avaliado na comissão de transição sobre essa PEC. Na realidade é o seguinte, a perspectiva hoje maior é de que talvez a PEC não seja mesmo a solução diante desse impasse criado. É muito provável que o presidente eleito Lula da Silva bata o martelo por uma medida provisória. E aí muda tudo. Por que isso muda completamente? Porque hoje, Luciano, há uma certa, vamos dizer assim, temor, uma certa expectativa do mercado, porque o que isso impacta na realidade, na vida dos brasileiros? Nós que estamos aqui todo dia falando dessa PEC, se vai ser uma PEC, se ela vai realmente dar um tempo não determinado, ou seja, de 4 anos, de 2 anos, para o governo que vai chegar em 1º de dezembro, gastar acima do teto, sem limites. É porque, na realidade, hoje nós estamos com a taxa básica de juros altíssima e o mercado, essa figura que é sensível, que é volátil, que nem todo mundo consegue entender bem, mas é o mercado financeiro, os bancos, eles reagem. O que acontece? O próprio Banco Central não tem certeza, Luciano, se dá para baixar mais a taxa básica de juros Selic, que hoje está em 13,75. Ah, Beto, e isso vai impactar o que na nossa vida? Impacta nos financiamentos, impacta, Luciano, na abertura de créditos, impacta na economia como um todo. E um detalhe... Porque a taxa elevada de juros, Beto, acaba também por inibir que empresas, sejam de pequeno, médio e grande porte, tomem dinheiro emprestado para ampliar os negócios, as atividades e abrir novos empregos. Com os créditos, aliás, com os juros nas alturas, qual é a perspectiva que você tem hoje, por exemplo, de pedir dinheiro emprestado? É cada vez mais difícil, porque você vai pagar muito caro por isso. E isso tem um impacto na economia. Por que isso está acontecendo, então, essa dificuldade, se a gente saber se o mercado não sabe se baixa ou não taxa de juros, se vai manter ou não? Porque não se sabe exatamente como o governo o governo eleito vai conduzir essa questão da PEC. Se ela vai conseguir realmente sair do papel, se ela vai ser aprovada, de que forma ela vai ser aprovada, se o fura-teto vai valer apenas para 2 anos, se o governo vai ter uma licença para gastar de 4 anos. Então, esses detalhes é que está piorando o cenário da economia. E para o ano que vem, a expectativa que todos nós brasileiros temos é uma, Luciano, é que baixem as taxas de juros. Taxa de juros mais baixas é o mercado que se abre para a produção, é o mercado que se abre para o crédito, é a economia que cresce, é a geração de emprego, é tudo que nós brasileiros queremos. Então, na realidade, é o seguinte, está faltando um nome do ministro da Fazenda. Eu acho que o presidente Lula não gosta de pressão, ele já disse isso, não gosta de tomar medidas sob pressão, mas, puxa, podia pelo menos indicar o nome do ministro da Fazenda para a gente ter ideia, para o mercado saber qual é o norte que vai ser dado. Existem divergências internas dentro do próprio PT quanto à definição de nomes. Por exemplo, o senador Jacques Wagner, que é do PT da Bahia e tem mais 4 anos de mandato no Senado, disse que talvez nesse cenário a indicação do ministro de um nome para o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, desse mais tranquilidade para o Congresso Nacional avançar nessas negociações sobre a PEC da transição. Mas a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, jornalista Beto Almeida, acha que o problema é de interlocução política e não de definição nesse momento de nomes para o Ministério. O ministro, o senador Jacques Wagner está correto, o problema realmente falta essa sinalização para o mercado, embora a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que é a coordenadora da transição,
também não esteja completamente errado. O problema é que as coisas estão interligadas. Está faltando articulação política e essa articulação política se influencia pela falta de indicação de quem será a pessoa, o nome que vai conduzir a economia no próximo governo Lula. Porque a partir do nome indicado, você vai ter uma ideia de como vai se comportar esse governo. Vamos imaginar, Luzinor, estou só citando uma hipótese, que seja um Pércio Arida, que é do PSDB, que foi o pai do Plano Real, a gente já sabe que terá um viés de uma economia mais liberal, mas também com um viés um pouco mais social. Se for um Haddad, aí o cenário muda completamente. Eu estou só colocando essas hipóteses de como que isso pode ser bem recebido ou não pelo chamado mercado.